Coincidência número 1. Livro de infância. Enquanto a romancista Anne Parris estava passeando por livrarias parisienses na década de 20, ela visualizou um dos seus títulos favoritos da infância, Jack Frost and Other Stories. Ela então pegou o livro e mostrou o exemplar para seu marido, dizendo carinhosamente que aquela obra havia marcado a sua infância. Ele então abriu o livro e, na folha de rosto, encontrou a inscrição Anne Parris, 209N. Weber Street, Colorado Springs. Aquele era o próprio livro de Anne, que havia marcado seu nome e endereço na parte interna do exemplar. Coincidência número 2. Coincidência literária. No século XIX, o famoso escritor de horror Edgar Allan Poe escreveu uma obra chamada Narrativa de Arthur Gordon Pym. Ela conta a saga de 4 sobreviventes de um naufrágio que estavam em um barco salva-vidas por muitos dias, até que decidiram matar o grumete, que era aprendiz de marinheiro, chamado Richard Parker, e alimentar-se de sua carne. Alguns anos mais tarde, no ano de 1884, a embarcação Mignonet afundou e também restaram apenas 4 sobreviventes. Após ficaram em um barco salva-vidas por muitos dias, eles também decidiram matar seu grumete e alimentarem-se de sua carne. Como se a história já não fosse macabra e assustadora o suficiente, o nome do aprendiz morto também era Richard Parker. Coincidência número 3. Mortes gêmeas. Em 2002, aos 70 anos de idade, 2 irmãos gêmeos morreram com poucas horas de diferença, em acidentes separados ao norte da Finlândia. O primeiro dos gêmeos morreu quando foi atingido por um caminhão enquanto andava de bicicleta em Raai, a 600 km da capital Helsinki. Algumas horas depois, a apenas 1,5 km do local, faleceu em outro acidente o seu irmão. Isso é uma coincidência histórica. Embora a estrada seja muito ocupada, os acidentes não ocorrem todos os dias, disse a policial Marja-Leena Otala a Reuters. Eu fiquei de cabelos em pé quando ouvi que os 2 eram irmãos, e gêmeos idênticos ainda, complementa Otala. Coincidência número 4. Gêmeos com a mesma vida. A história de Jim Lewis e Jim Springer é ainda mais impressionante. Eles são gêmeos e foram separados no nascimento. Sem nunca saberem um da existência do outro, ambos foram batizados com o mesmo nome. Ambos escolheram suas profissões pela habilidade para desenho mecânico e carpintaria. Os 2 se casaram com uma mulher chamada Linda e ambos tiveram um filho, um chamado de James Alan e o outro James Alan. Ambos se divorciaram após um tempo e casaram com outras mulheres, ambas chamadas Beth. Para completar a coincidência, ambos deram o nome de Toy a seus cachorros. Coincidência número 5. Coincidência real. Essa história concentra uma série de coincidências e lembra um pouco os acontecimentos dos irmãos gêmeos acima. Em Monza, na Itália, o rei Umberto I foi a um pequeno restaurante para jantar e, quando o dono do local se apresentou ao monarca, Umberto percebeu que eles eram tão parecidos em seus rostos e corpos que poderiam ser considerados gêmeos. Os 2 homens então começaram a discutir as similaridades notáveis entre eles e descobriram muito mais do que a semelhança física. Ambos nasceram no mesmo dia, do mesmo ano, 14 de março de 1844 e na mesma cidade. Ambos se casaram com uma mulher chamada Margherita. O chefe abriu o restaurante no mesmo dia em que o rei Umberto foi coroado como rei da Itália. Por fim, no dia 29 de julho de 1900, o rei foi informado de que o chefe havia morrido naquele dia em um misterioso acidente com arma de fogo. Humberto então foi a público expressar seu pesar pelo ocorrido e acabou sendo assassinado também com um tiro, por um rebelde em meio à multidão. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Coincidência número 6. O Morto da Sorte. Em 1858, nos Estados Unidos, Robert Fallon foi morto a tiros como um ato de vingança durante um jogo de pôquer. Segundo os jogadores, Fallon havia trapaceado no jogo para ganhar $600, por isso, merecia a morte. Com o lugar do jogador vazio, os jogadores passaram a procurar uma nova pessoa para ocupar aquele assento. Um corajoso topou assumir o lugar considerado de azar e passou a jogar como morto. Antes que a polícia chegasse ao local, o novo jogador já havia transformado os $600 em $2.200, algo que pode ser encarado como uma vingança do morto contra os jogadores que o mataram.
A polícia exigiu apenas os $600 originais como parte da herança de Fallon. No processo de investigação para encontrar o herdeiro, os policiais acabaram descobrindo que o jogador que tomou o lugar de Fallon era ninguém menos do que o seu próprio filho, que não via o pai fazia quase uma década. Coincidência número 7. A queda constante do bebê. No ano de 1930, um homem chamado Joseph Figlock estava caminhando pelas ruas de Detroit quando uma mãe descuidada deixou que seu filho caísse da janela do pequeno prédio em que moravam. O bebê caiu em cima de Figlock. Como a queda foi amortecida, ambos saíram ilesos. Um ano depois, o mesmo bebê caiu da mesma janela e, pasme, atingiu novamente Joseph Figlock, que estava passando mais uma vez pelo local. Novamente, ambos sobreviveram e saíram intactos do ocorrido. Coincidência número 8. Coincidência fotográfica. Em 1914, uma mãe alemã deixou uma chapa de filme para ser revelada com a foto de seu filho em uma loja de Estrasburgo. Com o início da Primeira Guerra Mundial, ela não pôde voltar à cidade para pegar o filme e acreditou que a foto estava perdida. 2 anos depois, ela comprou uma nova placa de filme em Frankfurt, que fica a mais de 100 quilômetros de distância da primeira cidade, para tirar uma foto de sua filha recém-nascida. Após a revelação do filme, ela descobriu que aquela era, na verdade, a mesma chapa utilizada por ela para fazer a foto de seu filho. O filme jamais foi revelado e foi erroneamente vendido como um filme virgem, e, surpreendentemente, comprado pela mesma mulher. O resultado foi uma foto de dupla exposição, que mostra as imagens de seus 2 filhos sobrepostas. Coincidência número 9. Morte atrasada. Em 1883, Henry Ziegler rompeu o relacionamento com sua namorada, que, com a angústia do término, tirou a sua própria vida. Enfurecido, o irmão da garota caçou Ziegler e atirou contra ele. Acreditando que havia matado o ex-namorado de sua irmã, o jovem tirou sua própria vida. No entanto, Ziegler estava vivo. A bala passou de raspão por sua cabeça e atingiu uma árvore próxima. Anos mais tarde, Ziegler resolveu derrubar a árvore, que ainda estava com a bala endereçada a ele alojada em sua casca. No entanto, como ela era muito grande, o rapaz resolveu que seria melhor explodi-la com dinamite. A forte explosão foi o bastante para lançar a bala com força na cabeça de Ziegler, que morreu instantaneamente. Coincidência número 10. Gavetas com teletransporte. Em 1953, o repórter Irkup Sina estava em Londres para cobrir a coroação de Elizabeth II. Em uma das gavetas do quarto do Hotel Savoy, ele encontrou alguns itens que, por identificações inscritas, pertenciam ao famoso astro de basquete Harry Anning que, coincidentemente, era seu amigo. Apenas 2 dias depois, e antes que Kupcina pudesse contar ao amigo algo sobre o ocorrido, o repórter recebeu uma carta de Anning contando que durante sua estadia no Hotel Meurice, em Paris, ele encontrou em uma gaveta uma gravata com o nome de Kupcina nela. Você já imaginou a possibilidade de conquistar uma renda extra de R$3.000 em apenas um mês? Se a resposta é sim, você está prestes a embarcar em uma jornada transformadora. Apresento a vocês um e-book com 21 formas infalíveis de ganhar R$3.000 em apenas um mês. Não se prenda a uma única fonte de renda. Este e-book oferece 21 formas distintas de alcançar o seu objetivo financeiro. Cada estratégia é apresentada de maneira clara e detalhada, com instruções passo a passo sobre como implementar cada uma delas. Todas as formas apresentadas foram testadas e comprovadas por indivíduos que buscaram a independência financeira, assim como vocês. Mas vale lembrar, galera, assim como tudo na vida, tudo tem um início e aqui o seu resultado vem da sua dedicação, ou seja, o quanto você está disposto a se dedicar vai resultar no retorno financeiro que você vai ter. Quanto mais tempo se dedicar a isso, mais dinheiro você terá. Não perca mais tempo sonhando com uma vida financeira melhor. Este e-book é o seu guia prático para transformar sonhos em realidade. Link no comentário fixado.